Em algum momento da sua vida, você já acreditou numa promessa que parecia perfeita ou mudou de opinião sem perceber como? Hoje eu vou te mostrar dois tipos de livros. Primeiro, livros de ficção que mostram exatamente como a manipulação acontece e de maneira muito diferente, em contextos diferentes. E depois eu vou te mostrar a teoria pura, onde a gente vai destrinchar realmente toda a estrutura, o raciocínio de um manipulador para evitar cair nessas garras. Eu vou começar com o livro do momento, ou seria o filme do momento, O Morro dos Ventos Uivantes. Eu estou gravando esse vídeo no final de fevereiro de 2026 e no meio literário está todo mundo comentando sobre a adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, que eu não assisti e, pelo que eu ouvi falar, não tenho o mínimo interesse em assistir realmente. Não sou tão curiosa, mas eu quero falar com vocês sobre o livro O Morro dos Ventos Uivantes, que eu espero que esse pessoal que está indo no cinema leia depois o livro. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte, é o tipo de livro que mesmo uma pessoa que nunca teve contato com os clássicos pode ter ouvido falar até mesmo, né? Por conta dessas adaptações para o cinema. Eu quero falar aqui então sobre os protagonistas dessa história, a Catherine e o Heathcliff. Esses personagens são detestáveis e os dois são super manipuladores. Eles têm uma relação muito problemática dentro da história que vai gerar desdobramentos com quem está à volta. Então aquela manipulação do tipo afetiva. Sabe quando a pessoa está em busca do controle emocional? E o Heathcliff, como a gente sabe, ele sofre muito aqui nessa história e ele retorna, né, ele tem um momento aqui de retorno, não vou entrar na trama para não dar spoiler, onde ele transforma todo esse seu sofrimento em sede de vingança. E ele acaba prejudicando pessoas que não têm nada a ver, que são herdeiros, né, na verdade, das pessoas que fizeram realmente mal para ele. E um livro muito conhecido, já do século XX, que vai te mostrar um narrador extremamente manipulador, é o livro Lolita, de Nabokov. Um livro super polêmico, mas a gente vai encontrar nessa história diferentes aspectos, então, de manipulação. Claro que a história em si traz esse homem mais velho, de meia idade, que fica obsessivo por uma menina de 12 anos. Então, sim, vai existir essa manipulação desse homem com essa garota, com a mãe dela também. Só que o que chama mais atenção aqui para mim no livro é a manipulação desse narrador, que é ele que está contando essa história, né, esse homem, com o leitor. Ele tenta a todo momento fazer a cabeça, né, conduzir realmente os pensamentos do leitor. Ele quer relativizar as suas ações, o crime que ele cometeu. Tudo isso com uma bela escrita. Mas você prestando atenção, você nota que o intuito dele é te fazer pensar diferente, amenizar os atos dele. Ele busca realmente essa distorção moral. E fica ali, então, a todo tempo, tentando seduzir o leitor. Como fosse possível, né, justificar os seus atos. Antes de eu entrar em dois livros de ficção que trazem tipos de manipulação muito falados, muito comentados, eu quero falar de um grande clássico da literatura, uma peça de teatro de William Shakespeare, O Rei Lear. Nessa peça, então, a gente vai encontrar esse rei, já idoso, que quer dividir ali o seu reino entre as suas 3 filhas, mas ele precisa de um reconhecimento público, de muitos elogios. E ele acaba, dessa maneira, se tornando um alvo, uma presa muito fácil para ser manipulada. Então, o que a gente vai ver? As 2 filhas mais velhas dele vão usar dessa manipulação, vão falar exatamente o que ele quer ouvir, mesmo sendo absolutamente tudo mentira, aquelas palavras são falsas, mas alimentam a vaidade do pai. E com isso, elas vão conseguir os seus objetivos, toda a riqueza do pai. Nessa peça também tem uma trama paralela, onde a gente vai ver uma questão de filho bastardo. Nessa trama, esse filho bastardo faz com que o filho legítimo seja rejeitado pelo pai.
É uma manipulação de forma diferente, muito ardilosa. É um aí dos vilões, certamente, de William Shakespeare, o personagem Edmundo. E livros, então, que você deve estar aí esperando aqui nessa lista, são os livros, claro, de distopia. E, recentemente, eu li Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E aqui a gente encontra, então, um mundo onde os livros são proibidos e, caso sejam encontrados, eles são imediatamente queimados. E por quê? Queimados pelos bombeiros. Aqui os bombeiros não apagam o incêndio, eles provocam o incêndio e tudo isso se dá por delação. Então as próprias pessoas denunciam umas às outras. É claro que isso para um regime autoritário traz muitos benefícios, né? Porque as pessoas perdem o pensamento crítico, perdem a chance de poder comparar. Então, quando eu não conheço a história, não sei o que aconteceu há alguns anos, por exemplo, eu acho que a minha vida é normal, eu não tenho esse embasamento, com o que comparar? E uma coisa que chamou muito a minha atenção nesse livro, que essa anestesia se dá pelo entretenimento. Então as pessoas ficam ali o tempo inteiro sofrendo estímulos, com aparelhos no ouvido, com grandes telas. Então essa manipulação desse governo, né, desse sistema, é feita pelo uso de um entretenimento totalmente vazio, sem propósito algum, e pelo apagamento da memória. Para vocês terem noção, o protagonista dessa história é casado com uma mulher e eles não se lembram como eles conheceram. Então imagina, você tá com uma pessoa que você nem conhece direito, você não tem um vínculo realmente com ela, uma história realmente que vocês partilham. E a gente, claro, aqui na história vai acompanhar esse despertar, né, do protagonista. Outra coisa que eu preciso falar, né, de Fahrenheit 451, isso eu tô falando mais porque eu acabei de ler, então tá tudo bem fresquinho na minha memória, que me deixou bem impactada, é a questão desse estímulo recorrente, que te faz ter preguiça, nem vontade mesmo de ler, por exemplo. As pessoas não têm curiosidade em ler. Elas veem a leitura como algo que vai gerar sofrimento, como um esforço, algo muito negativo. E aí eu fico pensando nos nossos dias, com as pessoas o tempo todo no celular, o tempo todo vendo vídeos super curtos, né, de segundos, e um vídeo atrás do outro. Às vezes até a gente que é mais velho, que é de outra geração, se a gente não prestar atenção, a gente fica um tempão nesses vídeos. Se eu entro no Instagram ou até mesmo no TikTok, eu vejo o horário e fico no máximo uns 10 minutos, porque senão parece que você é sugado e não consegue mais largar o celular. E as pessoas também atualmente cada vez leem menos. E se você for ver, mesmo quem lê, a maioria das pessoas que lê, não lê literatura, não lê filosofia, vai ler livros de desenvolvimento pessoal, aquele livro que vai te trazer algum benefício, um benefício rápido. As pessoas têm essa percepção, né? Ao que me parece, você tem uma queixa, você tem ali uma dor e você quer resolver aquilo e talvez o livro seja a tal da resposta e você vai atrás desses livros. Esquecendo, claro, né, que a literatura, a filosofia pode te entregar muito mais. Eu acabei aqui me estendendo porque, como eu disse, eu fiquei bem envolvida com essa questão do livro. Não foi um livro que eu amei, tá? É importante eu falar que esse livro é uma ficção científica, então a escrita, o estilo de escritor, assim, não me encantou. Eu não li ainda um livro de ficção científica que realmente eu tenha gostado muito de ler, mas a mensagem aqui é muito poderosa e disso eu gostei bastante. Gente, não tem como eu falar de distopia, de manipulação, e não falar também de 1984, do George Orwell. Aqui a manipulação é diferente da de Fahrenheit 451, porque é por medo mesmo, sabe? As pessoas têm medo, é tudo muito violento. Não no começo do livro, mas depois você vai vendo isso, que o governo, na verdade, é muito violento. E a manipulação de todas as formas que você pode imaginar. Chegam até a reescrever a história. E tem outros temas aqui que são conhecidos, né? Mesmo por quem não leu o livro. A questão, né, do próprio Big Brother, da polícia do pensamento, da nova língua. Então, aquele vocabulário bem básico, é um empobrecimento intelectual realmente, para as pessoas não pensarem. Isso, né, os dois livros realmente têm em comum. Agora vamos de teoria. Um livro que eu gosto muito, sempre que eu tenho oportunidade eu recomendo para vocês, é O Príncipe de Maquiavel. Eu sempre falo que esse livro ele é muito comentado, mas acho que ele é pouco lido. Então eu recomendo muito, não uma leitura assim difícil, eu não considerei, eu estava esperando um livro assim mais difícil, mas eu lembro que quando eu li
Foi muito agradável, tem muitas verdades aqui, coisas difíceis, né, que você não gostaria que fosse assim, mas é a realidade. Então, o centro aqui do livro é como você chegar ao poder e permanecer no poder, né? O que deve ser feito? Quais são essas estratégias? E uma das coisas que fica muito claro aqui, e que a gente vê muito, né, no dia a dia, é a questão da imagem política. O que importa é a imagem, esse culto à imagem. E essa imagem não tem que ser verdadeira. Pode até aparentar virtudes que não tem nada a ver com a realidade. Há toda uma simulação dessas virtudes para manipular a opinião pública. E uma coisa bem famosa aqui também no livro é a questão que você deve ser temido, que é muito melhor você ser temido do que amado. Enfim, um livro muito, muito, muito rico. Eu acho que o grande manual realmente é um livro do Schopenhauer, né, com 38 estratagemas, onde o Schopenhauer mostra todas as técnicas que podem ser usadas para você vencer um debate. Esse livro chama A Arte de Ter Razão. E ele é todo baseado numa manipulação dialética. Então, há vários e vários exemplos, e a gente pode identificar esses exemplos em debates públicos, debates que ocorrem na internet, em discussões mesmo, em comentários de posts, que muitas vezes as pessoas tentam desclassificar as outras, tirando autoridade, fazendo um ataque pessoal, tentando irritar a pessoa de qualquer forma, né, para ela ficar desestabilizada e perder esse poder de argumentação, porque imagina uma pessoa irritada, né, como é muito mais difícil você raciocinar. Quando você amplia muito um conceito que é ali discutido, fazendo generalizações, desviando do assunto ali discutido. É um livro assim bem curtinho e conforme você vai lendo, você consegue fazer esse paralelo com a realidade, principalmente com as redes sociais. É claro que muitas pessoas vão ver essas situações na vida mesmo, vão lembrar de momentos que elas passaram, todo mundo já passou por algum momento onde aconteceu ali claramente uma tentativa de manipulação. Às vezes até a gente não se dá conta na hora, mas depois você acaba abrindo os olhos, porque como a gente viu no exemplo aqui, né, de O Morro dos Ventos Uivantes, às vezes essa questão da manipulação acontece no meio muito próximo, né, com uma pessoa que você tá ali junto. Então, o livro do Schopenhauer não é aquele livro, pelo menos para mim, né, não foi uma leitura assim, nossa, super fluida. Foi um livro que eu fui lendo aos poucos, mas é por conta, claro, né, da estrutura do livro. Por exemplo, O Príncipe, para mim, foi um livro muito mais tranquilo de ler, né? Mais fluido, eu digo, né? Uma leitura que eu avancei bem. E com certeza, depois de você ler esses livros, você vai ficar muito mais atento, perceber muitas coisas que antes podiam passar despercebidas. Eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas e queria pedir uma indicação de livro que você acrescentaria nessa lista. Muito obrigada aos membros do canal pelo apoio ao meu trabalho, por estarem junto comigo nas leituras conjuntas que a gente faz por aqui. E obrigada a você por ter assistido o vídeo até aqui. Eu te espero no próximo. Até lá. Tchau, tchau.